Amém. Glória a Deus. Hoje Deus está cumprindo uma promessa em minha vida. Amém? E isso não é nem, sabe, gente, não no fato de eu estar em cima de um púlpito com um microfone, mas o fato de ter a oportunidade de ser usado pelo Senhor. E Jesus, Ele cumpre as suas promessas. Porque não é nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. Não é nós que amamos Deus, Ele que nos ama primeiro. Amém? Então, irmão, se Deus Ele tem promessas em suas vidas, se Deus um dia falou que irá te usar, não fuja disso, que Ele irá cumprir. Amém? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 3 de Mateus. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Amém? Quem pudesse colocar de pé em reverência à palavra. Glória a Deus, Jesus. Tu és fiel, Pai. Amém, igreja? Todos juntos? Esperar a irmã. Acho que todos acharam aí. Mateus 3, versículo 1 e o 2, diz assim: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Amém. Vamos orar pela mensagem, irmãos? Pode deixar a Bíblia aberta neste capítulo, que vai ser uma mensagem expositiva, vai ser uma mensagem toda em Mateus 3. Amém? Vamos orar pela mensagem. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta noite. Jesus, esse culto é para o Senhor. Esta noite é para Tu, Jesus. Pai, meus irmãos não veio aqui, Pai, ouvir a minha voz. Meus irmãos veio aqui ouvir a Tua voz, Jesus. Meus irmãos não veio ver meu rosto, Pai, mas eles veio ver o Teu rosto, Pai. Nós viemos, Senhor, Te glorificar, Pai, nesta noite. Nós viemos Te agradecer por Tua bondade em nossas vidas. Então, Jesus, eu Te peço pela Tua graça, Pai, pela Tua bondade, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha nesta noite, Pai. Enquanto eu prego, não seja apenas a minha voz, porque, Deus, eu posso falar palavras bonitas, eu posso, Senhor, ter um rendimento aqui muito incrível, mas se o Senhor não está aqui, se o Senhor não ecoar a Tua voz através da minha, nada mudará. Mas, Jesus, quando o Senhor fala, nossos corações são mudados. Quando o Senhor fala, pessoas se arrependem. Quando o Senhor fala, Pai, nossos corações queimam. Então, Jesus, Espírito Santo, eu confio em Ti. Por favor, Pai, flui aqui conforme a Tua vontade. Flui aqui conforme o Senhor quer nesta noite. Fala a cada coração, não nos deixe sair vazio, pois viemos, Senhor, atrás de Ti. Deus, temos fome, sede de Ti. Deus, estamos cansados, porque hoje é um dia do meio da semana, Pai. Mas, Deus, estamos famintos por Ti. Então, Jesus, esteja aqui, Pai. Use-me conforme a Tua vontade, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Flui aqui, Espírito Santo. Amém e amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Tomar um pouquinho de água aqui. E, gente, vocês sabem, né? Quando o pregador... Aqui na nossa igreja nós temos esse costume, né? Quando o pregador vai pregar, vai tomar água, a igreja glorifica, amém? Aleluias! Aleluias!
Antes de começar a pregar sobre Mateus 3, eu quero contar uma história. No ano de 2004, um pastor chamado Ted, nos Estados Unidos, ele tinha um filho de 4 anos. E esse filho dele tinha uma doença, se eu não me engano era apendicite. E um dia o filho dele passou mal e ele foi correndo para o hospital com o filho dele e teve que fazer uma cirurgia de emergência. E enquanto o filho dele estava entrando na sala para fazer essa cirurgia, o médico falou para esse pastor Ted: você tem fé em Deus? Ele falou: tenho. Então ore, porque a chance do seu filho sair vivo daqui é bem difícil. E aquele pastor, ele saiu dali chorando, e ele foi orar a Deus e começou a falar para Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Eu sou um homem bom, por que o Senhor está fazendo isso? E depois de um tempo, o médico chegou e passou a informação que o filho dele estava morto. E o filho dele, acho que se não me engano foi isso mesmo, o filho dele estava morto. E aquele homem começou a chorar, mas de repente o filho dele voltou à vida. E aquele homem ficou muito feliz, e ele entendeu que foi um milagre de Deus. E no outro dia, ele conversando com o filho dele, e o filho dele falou: pai, eu vi você chorando sobre o meu corpo. E ali aquele pastor, o Ted, ele tomou um susto. Como assim, filho, você viu eu chorando? Sim, pai, eu vi, eu saí do meu corpo, eu subi. Você subiu, filho? Sim, pai, eu subi e eu fui para um lugar lá no alto, lá nos céus. E o pai dele ficou curioso e começou a perguntar para o filho: me conte mais, filho, o que você viu? E o filho dele falou: pai, quando eu cheguei lá no céu, eu vi um homem todo de branco, muito lindo, com os cabelos castanhos. E ele tinha uma luz muito, muito forte, mas ele era muito lindo. E lá ele me levou para andar, e eu vi anjos, eu vi uma canção muito linda naquele lugar. E depois desse testemunho, foi um testemunho muito, muito forte. Esse pastor, ele escreveu um livro contando a história, tem um filme, eu recomendo muito, depois se a igreja quiser assistir, que o nome do filme é O Céu é de Verdade. Talvez alguns já assistiram, é muito, muito bom. E, irmãos, eu estou falando essa história porque quando nós começamos, nós ouvimos uma história dessa, nós começamos a refletir sobre o céu. Nós começamos a refletir sobre o reino dos céus. E quando eu começo a pensar sobre o reino dos céus, eu sempre me questiono: será que eu acredito? Será que a igreja atualmente acredita realmente que o céu existe? Será que a igreja atualmente acredita na palavra do Senhor? Porque, irmãos, se nós acreditamos que há uma realidade superior, porque nossos olhos estão nas coisas terrenas, se nós acreditamos numa realidade superior, porque nós vivemos como todos? Nós acordamos, vamos para o trabalho, vamos para casa e viemos aqui, talvez temos um cargo aqui na igreja, e viemos aqui na igreja, batemos o nosso ponto e continua a vida. Mas há uma realidade superior, e será que nossos olhos estão nela? Porque, irmãos,
a verdade que a Bíblia diz que tudo vai se passar, mas o reino dos céus não. Então, irmãos, onde estão os nossos olhos? Eu pergunto para a igreja, aonde estão os seus olhos? Aonde estão os nossos olhos? Porque a realidade do céu, irmãos, é mais real do que aquilo que nós vemos, porque tudo isso passará, mas o céu não. Amém? E em Mateus aqui, era um tempo de falta de profeta em Israel. E de repente apareceu João Batista encarnando a profecia de Isaías, que diz que haveria uma voz clamando no deserto. E antes de falar sobre a mensagem de Isaías, de João Batista, eu quero falar sobre João Batista. Amém? Então, quem está com a Bíblia aberta aí, vamos ler mais um pouquinho, desde o primeiro versículo de novo. Aleluias, Tu és santo, Jesus. Amém? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, e alimentavam-se de gafanhotos e mel silvestre. Até aqui, amém? Então, como nós lemos aqui, João Batista, ele era um cara estranho, porque ele usava as roupas estranhas, ele vivia no deserto, ele comia gafanhoto. E quando eu tento imaginar a vida de João Batista, eu não vejo nenhum glamour. Que glamour há, irmãos, de estar no deserto? Que glória há de comer gafanhotos, porque não tem opção de alimentos? E nós vemos hoje uma igreja que é cheia de glamour, que se Deus não der o que ela pedir, ela fica brava. Se Deus não der o que ela pedir, ela sai da igreja. Mas João Batista, irmão, ele não tinha opção. Ele não foi apenas uma voz no deserto, mas ele encarnou a voz. Sabe, irmãos, é isso que eu sinto falta. Irmãos, e amém, eu tô aqui batendo no 6, mas Jesus bateu em mim primeiro. Amém? Essa mensagem é para mim também. Irmãos, eu sinto a falta disso. Precisamos encarnar a palavra de Deus. Sabe, talvez você alguém já profetizou na sua vida. Deus usou alguém para profetizar na sua vida. Você vai ser muito usado por Deus. Você vai ser uma mulher, um homem de Deus. Mas deixa eu falar, você encarnou a profecia? Porque, irmãos, se você não lê a Bíblia, se você não busca Deus, você é apenas um religioso. Mas João Batista, ele encarnou a palavra de Deus. Ele vivia pela causa de Deus. Ele não tinha opção de alimentos. Ele não tinha opção, ele era queimado no deserto, no calor desses que está fazendo aí. Eu imagino que faria até, pelo o lugar geográfico, era um calor até mais quente que tem feito nesses dias. Então, que glória que tem, irmãos. Mas João Batista, quando ele abria a boca, as pessoas que muito tempo não tinham ouvido, não tinham ouvido uma voz de um profeta, escutava ele e falava: esse é um profeta. E aqui embaixo diz que João batizava.
Então, irmãos, que possamos ser como João Batista, encarnar a mensagem de Deus e que possamos pagar o preço pela causa de Deus. E é interessante que João Batista, como a profecia diz, ele foi o homem que preparou o lugar para a vinda do reino de Deus. O que possamos entender com isso? É que o reino de Deus, o reino dos céus, vem sobre um lugar através de um homem. É Jesus que faz, mas ele usa um homem. Amém? E talvez alguém já começou a entender. Mas um dia um homem foi usado na vida do pastor para o reino dos céus chegar a ele. A mãe dele pagou um alto preço para o reino dos céus chegar sobre a vida do pastor. E hoje o pastor ele paga um alto preço para chegar para o reino dos céus, chegar à nossa vida. E glória a Deus por isso. Então, irmãos, que possamos ser gratos pelo nosso pastor, não só pelo nosso pastor, mas por todos aqueles que estão pagando o preço por essa igreja. Que todos aqueles que estão orando, amém? Que Jesus, e que não fique só neles, que Jesus possa nos usar, porque Ele quer nos usar, para que o reino dos céus chegue em outros lugares. Amém, igreja? Agora vamos para a parte da mensagem de João Batista. Quem quiser acompanhar, no versículo 2, João Batista diz: arrepende-se, pois é chegado o reino dos céus. E essa mensagem, irmão, é uma mensagem muito poderosa. Mensagem de arrependimento. Por quê? Porque como diz aqui, arrepende-se, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, ela está ligada com a vinda do reino dos céus. Eu gosto da frase do pastor Hernani Santos, e eu recomendo muito, um avivalista da nossa geração, da nossa nação, que ele diz: não há avivamento sem arrependimento. Então, quando a mensagem do arrependimento é pregada em um lugar, quando uma mensagem do arrependimento é pregada a uma pessoa, é porque Deus ele quer avivar. Deus ele quer fazer a obra. E talvez, irmãos, você tenha escutado há muito tempo: arrependa-se, arrepende-se, arrepende-se. Mas e às vezes você fica bravo por isso, mas agradeça a Jesus, porque Ele te ama, porque a Bíblia diz que Deus ele corrige aqueles que ama. E a mensagem do arrependimento, e glória a Deus por isso, tem sido pregado nesse púlpito. Nós está quantos anos aqui, pastor? 5? 7 anos? Glória a Deus, meu Deus, tem que passar rápido, né, gente? Há 7 anos, e gente, a mensagem do arrependimento sempre esteve aqui nesse púlpito. O que eu quero dizer com isso é que Deus ele quer fazer algo. Deus ele tem coisas grandes para nós. Deus ele quer nos usar na cidade de Alumínio. Deus ele não só na cidade de Alumínio, irmãos, mas Deus ele quer nos usar no teu reino. Mas enquanto nós não se arrependermos, irmão, dos nossos pecados, enquanto nós não dermos a devida resposta, Deus não fará. Deus, um dia Israel estava no deserto, e Deus ele prometeu uma terra para eles. Mas eles pecaram, começaram a ser ingrato. E por causa da sua ingratidão, e por eles não se arrependerem, por eles continuarem sendo ingratos, aquela geração que foi para o deserto, não viu a promessa se cumprindo. Irmãos, se nós não se arrependermos dos nossos pecados verdadeiramente, Deus ele não fará. Mas Deus ele é bondoso, irmãos, e glória a Deus por isso. Deus ele nos ama demais, cara, nos ama demais. Glória a Deus por a mensagem do arrependimento estar sendo pregada nesse púlpito. Irmãos, Deus ele quer fazer coisas em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai.
quem puder se curvar sua cabeça um pouco diante de Jesus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor quer fazer algo aqui, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama demais. Nos perdoe, Pai, pelas nossas falhas. Nos perdoe por todas as vezes, Senhor, que não demos a devida resposta, Pai. Nos perdoe, Jesus. Mas obrigado por nos amar, obrigado por insistir em nós, Pai. Obrigado, Pai, porque foram 7 anos e o Senhor esteve sempre com nós. Não porque somos bons, não porque merecemos, Pai, mas porque o Senhor nos ama demais. E porque o Senhor quer fazer algo nesta cidade. Porque o Senhor quer nos usar em nossas empresas, em nossas casas. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti. Aleluias. Irmãos, arrependimento é um processo. No versículo 8, João Batista diz para os fariseus que foram ouvir sua mensagem: dêem frutos do arrependimento. Irmãos, o fruto, cientificamente, ele não dá de um dia para o outro, é um processo. E arrependimento é um processo, amém? E o pastor ele prega muito sobre isso, então eu creio que vocês têm muito entendimento sobre o que é arrependimento, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Arrependimento é uma mudança de mente e mudança de comportamento profunda e verdadeira. Então, se você pensava de um jeito, você não vai pensar mais. É uma obra do Espírito Santo, amém? Só Ele pode fazer isso em nós. Então, se você fazia algo errado, você não vai fazer mais. Se você fofocava, você não vai mais fofocar. Se você assistia pornografia, você não vai mais assistir pornografia. Se você, sei lá, amava mais o entretenimento do que passar tempo com Jesus, você vai começar a amar mais Jesus. Arrependimento é algo radical, irmãos. Amém? Não é uma dor por causa de um castigo que pode vir sobre nós, mas é uma dor porque perdemos a presença de Deus. Amém? Aleluias. Vamos continuar aqui. A partir do versículo 6, nós paramos 5. Amém? Quando confessava seus pecados, eles batizavam no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Irmãos, João Batista, ele pregava com uma certa ira. Por quê? Porque João, ele era inconformado com aqueles fariseus, ele era inconformado com os saduceus. E eu lembro de Colossenses 3:2 que diz, Colossenses 3:2? Acho que é Colossenses 3:2. Calma aí, igreja. Só para não falar heresia, depois o pastor ficar me zoando. Romanos 12, versículo 2. Então João Batista, ele era inconformado
Por isso que ele pregava com aquela ira. Por isso que ele chamava aqueles fariseus de raça de víboras. Irmãos, e nos falta isso também. Sabe, será que nós estamos inconformados com o pecado que está em nossas voltas? Ou nós somos pessoas conformadas, onde nossos colegas, eles conversam sobre pecado, e nós diz dentro de nós, não, está tudo bem, eu só não vou me envolver nessa conversa e está tudo ok. Irmão, falta essa inconformidade. Sabe, os noticiários na TV, eles gospem sangue em nós, e nós não se aflige com isso. E tanto sangue no mundo, irmãos, é por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, será que nós estamos conformados com um mundo tão terrível como está hoje? É pai matando filho, filho matando pai. É tanta notícia ruim, é coisa errada sendo normalizada, gente. Será que nós estamos se incomodando com o pecado no mundo, assim como João Batista? Ou nós somos conformados com o pecado? Então, irmãos, que possamos não se conformar com o mundo. Sabe, irmãos, eu faço faculdade de educação física. E a faculdade, eu lembro o primeiro dia que eu fui. E eu lembro que como é o começo, é janeiro, e é meio que aquela época de carnaval. E eu lembro que eu cheguei naquela universidade e eu senti um vazio. Eu senti, meu Deus, esses jovens precisam de Jesus. E eu cheguei em casa e eu chorei, porque aquilo não era normal, irmãos. Eu estava vendo uma geração indo para o inferno. E gente, eu não estou falando que eu sou melhor que aqueles jovens. Pelo contrário, eu já curti também, curtindo entre aspas, né, que é curtir a vida verdadeira com Jesus. Mas já fiz essas coisas. Então eu não sou melhor do que ninguém. Mas é porque eles não conhecem. E essa inconformidade, glória a Deus por isso, veio sobre mim. Então, irmãos, que possamos ser inconformados com a nossa geração, que possamos ser inconformados com tantas coisas ruins no mundo, amém? Vamos continuar a mensagem. Nós paramos no versículo 8. Vamos ler no versículo 9. Não pensem que pode dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Amém? Então, aqui João Batista, ele está falando sobre um fogo, e esse fogo, irmãos, é o do inferno. E, irmãos, ele diz aqui em cima que, sabe, não falem que são filhos de Abraão e por isso estão salvos. Ou seja, não é porque vocês seguem a doutrina, a lei, que vocês estão salvos. Vocês estão entendendo? Não é porque somos religiosos, que temos aparência de cristãos, que somos salvos. Amém? Vamos continuar a leitura. Versículo 11. Eu batizo com água
Perdão, igreja. Parei no versículo 9, né? No 10. Vou ler do 10. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aquele que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, irmãos, aqui é interessante que na mesma mensagem, João Batista, ele fala do fogo do Espírito Santo e também do fogo do inferno. E irmãos, existem esses dois tipos de fogo. E eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração: Gabriel, se você não queimar no fogo do Espírito Santo, você queimará no fogo do inferno. Irmãos, hoje não tem muitos pregado o inferno. E muitos cristãos nem ligam para isso. Mas, cara, é uma realidade. É uma verdade, irmãos, não tem como nós fugir. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega de trabalho. E nós estávamos tendo uma conversa saudável sobre a Bíblia. E nós começamos a conversar sobre o inferno. E ele falou: Gabriel, eu não acredito, eu acredito na Bíblia, mas eu não acredito no inferno. Para mim, o inferno é uma doutrina mentirosa, porque Deus, Ele é tão bom, como que Ele vai mandar as pessoas para o inferno? Eu falei: irmão, Deus, Ele é bom, Ele é justo. Quando nós entendemos o quão sujo nós somos, nós entendemos que somos dignos do inferno. Mas pela graça de Deus, irmãos, pela graça de Deus, podemos ser salvos. E seremos salvos, amém? Então, irmãos, que possamos ter essa... Sabe, não gosto muito de pensar sobre o inferno, não é, sabe, mas é uma verdade. E às vezes eu começo a pensar: cara, eu não quero que meus amigos, meus colegas de trabalho vão para o inferno. Eu não quero que a minha família vão para o inferno. Eu não quero que a minha geração vão para o inferno. E, irmãos, pela realidade que nós estamos vendo, uma geração inteira está indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos? É sobre a inconformidade que eu disse aqui agora há pouco, que João Batista tinha, por isso que ele pregava com tanta ira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Que possamos ser como heróis da fé que disse ao Senhor, não lembro o nome do herói da fé que disse isso, mas eu lembro dessa frase que diz: Senhor, essa geração não vai para o inferno, ela só vai para o inferno se passar por cima de mim, amém? Que possamos ser usados para o Senhor, para salvar vidas, amém? Glórias a Jesus. Aleluias. Tomar um pouquinho de água. Aleluias. Aleluias. Amém? Vamos continuar aqui, a partir do versículo 13. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo.
Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Amém? O céu se abriu. O céu se abriu. Irmãos, o céu se abriu não apenas sobre Jesus, mas sobre aquela geração que Jesus viveu. E a partir dali, Jesus se revelou ao mundo como Filho de Deus. E creio que todos conhecem a história. Foi o maior avivamento da história. Muitas e muitas curas Jesus curou. Fez muitos milagres. Pessoas foram salvas. E irmãos, a Bíblia diz que o véu foi rasgado através do sacrifício de Jesus. Ou seja, o céu está aberto sobre nós. Porque no véu habitava a presença de Deus. E quando aquele véu foi rasgado, significa que os céus foi aberto. Irmãos, eu não lembro o versículo, mas tem um versículo que diz: se aproxime do trono da graça, confiante. Porque Jesus, Ele pagou o preço por nós. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, o que a Bíblia diz, é que os céus estão abertos sobre nós, irmãos. Então, essa realidade superior, que eu disse no começo, contando a história do pastor Ted, ela pode ser experimentada aqui na terra. Não revelada totalmente como foi para aquele menino, mas podemos ver um pouco da glória do Senhor. Irmãos, se nós vemos a glória de Deus, irmãos, muitas coisas serão mudadas, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas. Mas o problema é que não ligamos para essa realidade superior. O problema é que nossos olhos não estão nessas coisas. O problema é que estamos cansados demais para buscar o reino dos céus. O problema é que estamos preocupados demais com nossos problemas para pensar na realidade superior. O problema é que estamos tão entretidos no entretenimento, no Instagram, que nossos olhos, nosso coração não queima por isso. Então, irmãos, talvez seja tempo de voltar os olhos para o reino dos céus. Porque primeiro buscar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Irmãos, quando vemos a glória de Jesus, como sentimos a presença dEle, nada mais importa. Nada mais importa. É por isso que Paulo disse: eu considero tudo perda diante de conhecer o meu Senhor. E o que Paulo viu naquela estrada indo para Damasco, que João viu em Apocalipse, na ilha, o que os primeiros homens de Deus na história da igreja, os primeiros discípulos de Deus viram ao ponto de se entregar pela causa do reino. Irmãos, e talvez a sua mente está vindo uns pensamentos, mas isso é história, isso está na Bíblia. Mas, irmãos, pode acontecer em nossos dias, já aconteceu. No país de Gales, no ano de 1903, se eu não me engano, Deus usou um homem chamado Steve, eu não lembro, mas Deus procurou um homem, depois pesquisem sobre, é muito bom, eu amo essa história. Que Deus usou um homem, e ele teve um culto, ele viu a glória de Deus, e ele começou a orar: Deus, dobra-me, que significa: Deus, me transforma. E aquele homem, ele começou a queimar por país de Gales, e Deus deu uma visão do país de Gales inteiro entregue para Jesus.
E aconteceu, irmãos. Os historiadores dizem que aproximadamente durante 18 meses, o país de Gales inteiro foi avivado. Os bares fecharam. Antes do trabalho, eles não queriam trabalhar, eles ficavam orando. A glória de Deus, o céu se abriu sobre o país de Gales. E porque o Senhor não pode fazer sobre a cidade de alumínio? Deus, Ele pode fazer. Mas será que temos fé para isso? Será que temos fome disso? Então, irmãos, que possamos buscar o reino dos céus, que possamos nos arrepender e buscar isso antes de todas as coisas. Porque nada mais importa, irmãos. Diante da glória de Deus, nada mais importa, amém? Vamos orar? Aleluias. Queria chamar o grupo de louvor. Aleluia, Jesus.